Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canoas Podcast, o podcast do grupo O Timoneiro de Comunicação e Mídias. Sou Vanderlei Dutra, diretor de Estratégia e Inovação do Grupo O Timoneiro, e hoje inauguramos, ao lado de um grande time, o primeiro Canoas Podcast Sextou. Vamos lá! Ao meu lado, a redatora-chefe do Jornal Timoneiro, o jornal mais antigo de Canoas e um dos mais antigos do estado em circulação. Simone Dutra, bem-vinda. Boa tarde a todos. Prazer, Bruno, te receber aqui. Obrigado. Na minha frente, aquele sem o qual esse projeto do estúdio, Bruno, nosso convidado, dificilmente sairia do papel. Assim como a Web Rádio lá atrás, hein? José Carlos Rodrigues, o Zeca. E aí, Zeca? E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E um prazer estar recebendo o Bruno, o nosso jornalista Bruno Lara aqui. Que nem na antiga. É, que nem nas antigas aqui, agora com imagem e som. Relembrando os tempos de Web Rádio, há 8 anos atrás. E ao lado do Zeca, então, o convidado que, na verdade, já é de casa. Ele só reclamou que não tinha mais a senha do Wi-Fi, mas dizem que a chave da redação ele ainda tem. Que a chave ele tem. Ele não tinha a senha do Wi-Fi, mas a chave ele tem. Em algum lugar. Em algum lugar ele tem, do lado de alguns crachás já. Ele que iniciou a sua carreira no jornalismo aqui, né? E que hoje está na agência GBC. O jornalista Bruno Lara. Seja bem-vindo de volta, hein? Essa apresentação do cara que me ensinou quase tudo é outra coisa, né? Que loucura, hein? Não vem querer botar a culpa em mim. Mas grande prazer estar de volta. Comecei aqui mesmo, foram 2 anos aqui, depois mais experiências fora, né? Mas é sempre muito bom estar aqui de volta, ainda mais com os parceiros que estavam com a gente lá atrás também. Isso aí, todo mundo de casa, todo mundo se conhece. Não tinha como melhor mesa pra gente começar o sexto. É verdade. Faltou só o rum, aquele que tu me prometeu. Qual? Bebidinha, né? Licor ou 3 bebidinha. É só depois das 18. Só depois das 18. Então vamos ficar aqui mais tempo, né? Não dá, tem podcast que começa... Vamos ficar até as 18. Vocês deram a caneca errada pro Bruno, é isso? A caneca do Bruno só tem água. Sacanagem. Essa era do Guilherme. É a do Guilherme. O Guilherme tá com a caneca do Bruno. E na operação, grande Guilherme. E aí, Gui? Aí, o Gui... Uma hora do fim do expediente. Ó, esse aqui é o programa que o Gui vai aparecer pela primeira vez nas telas. Vai ser no sexto, hein? Expectativa, hein? Vai ser no sexto. Mandem e-mails. Tem que marcar ali o arroba ali, a hashtag Queremos o Gui. Queremos o Gui. Mandem e-mails para conhecer o Gui, pessoal. Atende aí, uma ligação aqui, vamos ver se ele quer entrar no ar. Pergunta se ele quer entrar no ar, que já dá um recado ao vivo. Jorge Weck ligando para a redatora. Estamos aqui no podcast Jornal Timoneiro. E esse tem que estar também. Isso. Agora... Só quer deixar um recado aqui, pessoal? Já bota no Viva Voz, hein? Em seguida, dá uma olhada, então. Então tá. Vamos lá, vamos seguir. O negócio é o seguinte, ó, a proposta é a primeira vez que eu vejo que o Jorge não quis falar. Passou trabalho, vamos lá, tá tudo certo. O negócio é o seguinte, a proposta do Canoas Podcast sextou, ela é simples. A gente vai rodando a mesa, cada um vai dando seu destaque, diz o que na semana chamou mais atenção para cada um, o que vai ter no final de semana ou na próxima semana aí que quer destacar também. Pode também... Break news lá, se o Jaime mandou alguma coisa, publicou ali no GBC, tu já bota no ar aí, já vamos... Não tem... Tá? Só não pode falar de uma coisa. Futebol. Futebol tá proibido, né, Gui? Tá proibido. Futebol, hein, Zeca? Ô, Zeca, não podemos falar de futebol, né? Não podem falar. Zeca, eu não tenho nenhum problema de falar de futebol. Sobre o assunto... Tá tranquilo. Eu só queria dizer que eu já defini meu candidato ao governo do estado. Vou votar no Romildo. O cara que bota o Grêmio na segunda divisão merece meu voto. Pronto, já começou com polêmica. Mas eu me lembro de tu fazer a mesma piadinha dizendo que ia votar nele porque queria tirar ele do Grêmio quando o Grêmio tava bem. É verdade. Tu também fez a mesma piadinha 4 anos atrás. Tem que ser coerente, né? O Romildo é multicampeão. Isso é multicampeão. Fases, né? Fases. Isso vira. Vamos começar girando. Vou começar girando pela... Vamos começar pela redatora do Jornal Timoneiro, porque sexta-feira, até publicamos lá, sexta-feira já é o dia sagrado, porque há 55 anos, na sexta-feira, circula o Jornal Timoneiro. Agora tem mais
mais uma coisa, que é o Canoas Podcast Sextou. Simone Dutra, qual o teu destaque para começar a nossa conversa? Os destaques do Jornal Timoneiro, né? Então, começar com coisa boa, né? Boa. Sextou. Nós temos aqui o Aniversário da Vênus, 55 anos na cidade. Teve um evento ontem lá no Park Shop. Passei por lá. Dei uma passada lá, tava cheio, tava bem Grande legal. Cedelério. Isso aí. A dose da Covid, a 4ª dose para quem tem acima de 60 anos, tá voando a vacinação aqui em Canoas, né? Isso aí. Tem pessoal ainda sendo chamado para fazer 3ª, 4ª dose ainda, então o pessoal não perde tempo, vai lá. Tem uma listinha aqui dentro dos locais. Vamos falar das listas. Vamos explorar um pouquinho mais isso, que a questão da 4ª dose da vacina acho que é importante, né? A semana passada até foi destaque, né, no Jornal Timoneiro, o aumento significativo na média móvel aí foi Fizemos 54% de aumento nas últimas 2 semanas. E daí agora é Covid, influenza, muita influenza e dengue, né? Dengue. Tem aí os lugares, os destaques, onde é que o pessoal pode se vacinar? Central de vacinas, todos os públicos, exceto os infantis. Uhum. A central de vacinas, 3ª dose para adultos, 4ª dose para acima de 60 anos. E aí tem as e unidades... estava antes para acima de 70, baixou para 60 anos, então, para quem vai tomar a 4ª dose. O que vocês têm reparado aí na questão da vacinação? Eu tô achando que muita gente não deve ter tomado a 2ª e a 3ª dose, porque a gente tinha uma vacinação fila e fila e fila, era sempre quando baixava. Vocês têm visto fila? O que vocês têm visto aí, andando pela cidade? Cara, e com as pessoas que vocês conhecem, assim. particularmente no meu bairro ali, que é um bairro bastante populoso, Guajuviras, ali tá, o pessoal se vacinou, cara. Porque pessoal não tá deixando. Os postinhos ali estavam bombando. Tá? Eu sou usuário de um dos postos ali, o Guajuviras 2, né, que é perto de casa, e ali sempre tinha gente procurando vacina, entendeu? E a da gripe também. A da gripe o pessoal tá indo, entendeu? Eu acho até que o aumento do número de casos, né, como se deu, só não tá dando mais morte e também hospitalização porque o pessoal se vacinou, né? Não, e também tem aquele tipo de contágio que não é local, né? Isso aí tá vindo de outras cidades também. Porque Canoas, eu acho que não só foi uma boa campanha, senão que teve uma boa acolhida da vacinação, entendeu? O pessoal entendeu a importância da vacinação. No estado, né? O último balanço que a gente recebeu da assessoria, do gabinete da crise, traz que cerca de 90% da população se vacinou. Claro, nem todos concluíram todas as etapas, mas isso já dá um grande bloqueio. E há um número grande de casos agora, deu um boom nas últimas 2, 3 semanas, mas de mortes e internações não. Então, isso não gera mais do que isso deve ser alarme. difícil. Tem muita gente que é anti-vacina e tal, então acaba não indo se vacinar mesmo. Não é né? obrigatório. Eu acho que são os menos anti-vacinas. Não, sim, mas tô ali, notando que são... aqueles 5% talvez, Sim, que não sim. vai se vacinar. Mas ontem o comitê Covid do Estado, né, o comitê técnico do governo do Estado, emitiu alerta para todas as regiões, inclusive sugerindo a volta das máscaras. Inclusive, hoje tem uma notícia de última hora que quem traz... Breaking News! Breaking News! Quem traz é o nosso colega jornalista Rodrigo Becker, que a Prefeitura de Canoas deve publicar ainda hoje o decreto voltando as máscaras nas escolas, em função do aumento de número de casos de Covid entre crianças. Breaking news. Faltou isso, então, inclusive, nesse boom que deu, fecharam 2 escolas. Né? E se avalia também a volta da obrigação de ônibus também, mas ainda não é Nos ônibus. fechado. Mas a escola deve voltar ainda hoje. Eu noto, eu tenho 2 filhas, sabe, aqueles grupos de pai de escola, aquela coisa toda, né? Vem junto no pacote aquele monte de grupo de WhatsApp de pais e mães e tal, né? E o que eu tenho notado é que está tendo muito caso em escola, influenza muito, e teve muito caso de Covid que não saiu, não veio a público, né? Não é algo que veio a público, de turminhas fecharem, assim, por exemplo, durante alguns dias, ficarem sem aula durante alguns dias, assim, porque a professora pegou. Os lugares que fecharam foi porque deu o surto entre os profissionais, ou seja, não tinha profissional para manter aula. Mas nos lugares que teve surto só numa sala, por exemplo, e as outras não,
as aulas continuaram, Os mas profissionais são mais organizados. teve muito surto que não veio para fora, né? Teve muito caso de uma salinha inteira, assim, né? E muito caso, não sei se vocês chegou em vocês, mas muito caso, assim, 14 pessoas num casamento, sabe? 15 pessoas numa viagem. E as pessoas cansam da pauta, né? Cansam do assunto. Isso, tá Então, todo a gente mundo tá cansado. quase 2 anos batendo em cima disso, tu lança uma notícia, surto de Covid numa escola, 3 acessos. Sim, mas eu acho que não era a época de ter afrouxado a questão das máscaras. As máscaras era para ter mantido até o final do ano. Eu tô No usando em todos mínimo, os né? lugares No mínimo. que porque posso, eu tô usando. O inverno ele uma época que tem muita transmissão de muita coisa, entendeu? mas Resfriado, gripe. E isso também vai dar suporte para a bastante Covid. aqui na redação sobre isso, porque a gente tem uma cultura de... Bom, só gerou aquela repercussão porque teve morte, né? E aí já puxa um paralelo para a nossa capa aqui, que mostra os negócios do ciclone. Vi gente reclamando, mas não teve ciclone. O ciclone foi a maior decepção da semana. Quase reclamando que não teve ciclone. Mas que bom destaque. que preparou-se para, né? E aí vem essa questão da Covid e provavelmente vai virar uma gripe. Todo ano tem gripe e ninguém nem questiona. Sim. Né? Inclusive sai por aí, distribuindo, por aí, não deixa de ir para o trabalho, sai no ônibus. Mas a gripe, eu acho que é importante a gente bater também para as pessoas se vacinarem para a gripe, porque ela sempre foi muito perigosa, né? Sempre... Nós aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente está acostumado com a ideia, né, de quem vence agosto, né, venceu o ano, né? Não sei se lá no Uruguai tinha essa ideia de que se venceu o mês agosto, do desgosto. venceu agosto, virou o ano, entendeu? Vem até o próximo ano. Sempre teve, né? Eu ouvi isso muitas vezes. Por quê? Porque a gripe sempre foi algo que acabou levando muita gente, né? Muita gente. Que logo após vem a primavera, né? Também. Que também tem todas aquelas questões das alergias. Mas tem sinusite. o Covid vai na onda de tudo, né? Mas o destaque, eu ia falar desse destaque, acho que já podemos falar desse destaque, o ciclone, né? Foi o destaque da semana para mim, em termos de notícia, foi o ciclone que não... Porque na terça-feira foi um pânico generalizado, né? Foi. Ciclone já pode entrar para política agora, porque promete e não cumpre. Ainda bem que ele não veio. Eu quero destacar nessa questão do ciclone, nem a questão do ciclone em si, e sim quanto se preparou-se. Eu acho importante isso. Sim, não, foi ótimo a questão da informação, né? Porque, se ele tivesse chegado, ia ter pegado todo mundo preparado. Eu recebo o SMS da Defesa Civil, por exemplo. Eu recebi, olha, faça isso, aquilo. Estava a assessoria da prefeitura me mandando comunicado que estavam todo mundo em alerta. Eu nunca tinha visto. Mitigar os possíveis Mas a questão efeitos. É que é previsão de tempo, né? Não é previsão. Não é uma coisa certa, é se prever que ele vai. Desviou, né? Viria, mas desviou. Por exemplo, nos grupos de WhatsApp dos pais de aluno e mães, tinha gente indignada que o ciclone não veio e as crianças não foram para aula. Mas quantas vezes veio e o pessoal ficou morar indignado? Na Flórida, então ali que toda hora tem aviso de tufão, de furacão, e aquela coisa que às vezes não fazer, vem. Né? Ninguém reclama. Eu nunca tinha visto. Né? Eu nunca tinha visto em Canoas, né? E há de se elogiar isso, né? Por isso que estou citando como um destaque. 15 pontos numa noite, foi só na noite de terça para quarta, mas 15 pontos na cidade recebendo pessoas em situação de rua. Organizar isso é complicado. 15 lugares na cidade, nunca teve. Sempre foi o albergue e o Centro Olímpico Municipal. Sim, já é uma mão para organizar, né? Tem que ter colchão, tem que ter isso, mobiliza a secretaria, mobiliza a entidade, não sei o quê. Imagina 15 lugares. E foi um destaque, porque eu vi a foto daí do prefeito Nedi visitando um desses lugares, né? E eu estava ainda com a notícia na minha mente de que ele estava com Covid, né? Eu disse, meu Deus, o prefeito está indo visitar, não pode. E daí eu cheguei... Então eu não tinha informação. Então um destaque também dessa semana foi que o prefeito Nedi já testou negativo, não está mais com a Covid, venceu a Covid, o que é muito bom também, né? Outro que venceu a Covid hoje, publicou, nosso amigo Marcos Leite, o Lampião, outro que venceu a Covid nessa semana também. Também. A esposa e a enteada também. E a enteada pegaram também. Covid. Bruno Lara, destaque? Destaque talvez seja a página 12 do Jornal Timoneiro, Opa. que a Câmara voltou a retomar, né, as sessões presenciais aí do Legislativo depois de 2 anos. Né? Tinha muita gente cobrando isso, né, porque já estava todo mundo trabalhando, né, e muitos vereadores estavam cobrando isso, inclusive internamente tinha uma discussão, porque alguns entendiam que a parte da Câmara não estava querendo, era só contato com o público, que é uma pressão, né?
as galerias sempre pressionam, né? Porque estava todo mundo já trabalhando, as escolas voltaram, inclusive as crianças podendo estar sem máscara e os vereadores ainda não estavam trabalhando presencialmente. Que era um absurdo completo não ter os vereadores trabalhando na Câmara, com escola voltando, com ônibus funcionando, com todo mundo na rua. Né? Conversei aqui na redação com o vereador Alexandre Gonçalves e eu questionei ele, né? Por que estava sendo remoto ainda, e ele disse, olha, parece que teve um problema lá de estrutura. Ou seja, não tinha, eu estava achando que tinha a ver com a Covid ainda. Queria Ele não soube me explicar muito bem. aproveitar para pintar a sala ali. Não, não são terminaram. 2 anos. Não terminaram, Problema aí de vão estrutura. fazer Algo a continuar ver com virtual o mesmo. ar-condicionado, mas não... Sim. Bota uns A verdade ventiladores. é que não se sustentava mais a ideia de fazer, pode ter o híbrido, né? Por exemplo, né? O vereador precisou fazer o híbrido, eu acho que isso daí é uma coisa que voltou em todo que é lugar, né? Sim. Mas tu não abrir as galerias para a população chegar lá e acompanhar a sessão acontecendo, É outra algo coisa, que não né? podia, Uma sessão, não podia por exemplo. continuar, né? Não tem completamente como. diferente. Destaque, Zeca. Qual é o teu destaque da semana? Não pode futebol, já falamos. Cultura. O que temos de destaque dessa semana? Não, cara, eu só queria dar destaque no retorno do nosso podcast. Que a Maravilha. gente, na Web Rádio era a Estação Cultural, né? Mas agora a gente está dentro do Canoas Podcast com o segmento de cultura e arte, né? Com imagens. Com imagens. Agora com imagens. Agora com imagens coloridas. Agora com provas, com provas. Aderimos à tecnologia. Aderimos à tecnologia. E dá destaque para isso, né? Porque a gente teve como primeiro convidado o escritor Jairo, né? Que era parte integrante da mesa do Estação Cultural, né? Fixo, né? Junto com o mestre Tonito. E a menina, né? Que 14 anos escreveu um livro em inglês, né? Que foi uma surpresa, assim, agradável, né? Isabela. A Isabel. Isabel. A Isabel Aguilar de Lima. Mas assim, ó, destaques ainda não há alguma coisa assim que eu possa destacar. Mas dentro eu acho que do esse segmento destaque cultural. que tu fez é muito bom, porque nos abre aqui um leque para a gente falar dessa volta. A gente falou que da Web Rádio, acho que é legal lembrar também, né? Uhum. Há 8 anos atrás, mais ou menos, é que para todos que são, principalmente os que são nativos digitais, né? 2014, né? Mas 8 anos atrás, as pessoas talvez não se lembrem disso, mas 8 anos atrás não existia Instagram, o Facebook era a rede social do momento e não existia live, era uma dificuldade fazer, estava iniciando as lives. E mesmo gravar, editar e subir vídeo no Facebook era uma coisa para poucos. Os celulares não faziam isso como fazem agora. Para tu fazer, tu tinha que ter uma máquina fotográfica filmadora boa, tu tinha que editar aquele vídeo, tinha que subir. E lembro que o nosso diretor, o Jorge, disse, nós temos que ter uma web rádio. Temos que ter uma web rádio. Ele forçou. Botamos uma web rádio, construímos uma web rádio, né? E começamos a fazer os programas de web rádio e começamos, naquela época, a fazer uns pilotos sobre vídeos no Facebook e YouTube. Foi quando a gente estava começando. Depois acabou não se dando continuidade, né? E daí, claro, daí popularizou, o mundo inteiro começou a utilizar isso. Hoje, qualquer um com celular consegue fazer muita coisa, né? O que é muito legal. Eu acho que isso é Mas fantástico. aí tu amarra, tu pega isso, a questão tecnológica. A pandemia trouxe isso também. A gente deu um pulo de 10 anos, né, na área tecnológica. Porque começaram os home office, do home office, a tecnologia, naquela época da web rádio, a gente tinha uma internet que era, eu acho que era ADSL, nem fibra ótica era. Hoje a gente tem fibra ótica, Isso aí. que é uma estabilidade muito maior, 100%, né? E o 5G Então, chegando, né? Então, o salto tecnológico, a pandemia trouxe também esse salto tecnológico, né? Um dia para fazer um recorte para falar só sobre isso. Eu acho assim que eu acho assustador ao mesmo tempo que eu acho maravilhoso, assim. Democratizou, mas eu acho perigoso. Inclusive essa questão toda por exemplo, pegando o exemplo que o Bruno trouxe aqui da Câmara, a gente acostuma muito, né, com as coisas e acaba às vezes ficando num lugar de privilégio, assim, que muitas vezes pessoas que talvez não estejam ouvindo a gente agora, mas é um público que eu gostaria de chegar, talvez só o jornal consiga, que é acompanhar a Câmara, por exemplo, porque não tem acesso à internet, porque não tem isso tudo. Isso Não, mesmo. e tem um lado de toda a questão tecnológica que o pessoal não está percebendo, né? Que é a questão econômica, a questão do dinheiro. O dinheiro, em determinado momento, ele vai sumir, ele vai ser virtual, ele não vai existir.
Entendeu? Então, como é que os bancos centrais e como é que a economia mundial vai se reger para saber os capitais que cada país tem, entendeu? Esse assunto é infinito, por isso que eu te falei que é só... Esse assunto é infinito, mas a Nossa. questão econômica dentro da tecnologia é Sim. uma questão também Nada que vai funciona dar sem dinheiro. muita... Mas eu gostei do teu destaque porque dá também para a gente falar de uma marca legal. A gente já falou aqui num outro podcast, né? Mas nessa semana a gente completou 2 meses nesse formato, o que é muito legal. Mais de 50 transmissões. Na verdade, com essa semana nós fomos a 56, porque fizemos... estamos na 55ª e hoje de noite ainda tem outra, né? Então, assim, nesse formato aqui do estúdio AT Play, né? Mais de 50 transmissões. Mais de 100 pessoas já passaram por essa mesa em 2 meses. E a ideia do grupo sempre foi poder criar uma estrutura para democratizar esse acesso. Então, assim, nós tivemos, por exemplo, nesses 2 meses, jornalistas fazendo conteúdo, como está acontecendo agora, mas também tivemos pessoas da comunidade que chegaram aqui, tremeram, gaguejaram, era a primeira vez na frente da câmera e foi para a segunda e está indo para a terceira vez. E muita gente que nessa onda da pandemia, por exemplo, né? Nessa onda da pandemia, as pessoas acabaram criando alternativas e aprendendo. Por exemplo, eu aprendi muito vendo o pessoal das lutas de Muay Thai, aqui de Canoas, que eles têm podcast aqui também. Eles fizeram um sistema para as lutas que ficou e não vai mais embora. Eu estava prestando atenção na conversa deles. Eles agora têm pay-per-view. Tem pay-per-view E como é que eles fazem o pay-per-view? Eles vendem o ingresso do pay-per-view e tudo, e as pessoas ganham o acesso a um grupo fechado de Facebook daquele evento do pay-per-view. E daí, dentro daquele grupo de Facebook, eles distribuem depois um link fechado de live, que eles fazem a live da luta num celular direto de lá, entendeu? E isso já representa uma receita para os clubes, para as academias e tal, gigante. Eles já não podem mais não contar com essa receita. Então, agora eles estão voltando a encher os ginásios para a luta, a receita está voltando, mas a receita do pay-per-view agora... No orçamento deles é extra. Tu sai do espaço físico, né? Isso. No espaço físico E eles não iam criar isso se não tivesse tido a necessidade, né? Olha que legal. O Bruno que gosta de filosofia, né, Bruno? Eliminamos o espaço, né, físico e passamos a um espaço, como é que vamos dizer assim... Não tem uma palavra para definir. Estamos caminhando para o metaverso. Tu vê que, estamos em nuvem. Um cara que está lá em Londres, vou assistir a luta lá dos caras lá em Canoas, no Brasil, e compra o ingresso. Sabe que isso... Os artistas que se deram bem com isso. Como tudo tem um ponto positivo e ponto negativo. Ah, né? sim. Eu vejo também como pontos negativos nisso o fortalecimento das bolhas, né? Então, tu acaba não tendo acesso a muita coisa que antes tu era meio que obrigado, porque era a única coisa que tinha para ter. Então, aquilo te impactava de alguma forma, tu conhecia. Então, o meu receio e o outro problema é a perda de qualidade também, né? Antes tu tinha ali uma TV que fazia 6, 7 câmeras e que hoje tu vai fazer com um celular. Então, tu tem inevitavelmente uma perda de qualidade. E eu acho que essas duas coisas a gente tem que observar também, assim, como pontos negativos, para que a gente não fique fechadinho na bolha e pense, não, agora vamos pegar um celular que vão resolver tudo, que nem tudo se resolve. Não é bem assim. Mas o jornalismo, para mim, saiu fortalecido nesse processo todo, né? A produção de conteúdo de qualidade, feito por profissionais, sai fortalecido, porque se tem uma coisa, vamos voltar para o ciclone dessa semana, né? Eu até ia fazer um post, uma reflexão sobre isso, e acabei não fazendo, não deu tempo. Mas quando a coisa aperta, que é risco de vida ou de morte, né? Quando risco as de pessoas... vida de morte de pessoa próxima. Isso. Quando é longe não tá ninguém. Não, de longe não tá nem. A sua é o de pessoa próxima. É. Quando tu tem risco de morte, quando tu tem risco de se machucar, quando tu tem risco de Perder dinheiro, um bem... Quando a coisa aperta, que é no caso de um ciclone, de uma pandemia e tal, as pessoas voltam para o lugar onde elas têm confiança. Então, assim, falou mal, mas quando a coisa estava no auge, ligou no Jornal Nacional para saber o que ia passar lá, entendeu? Depois continuou falando mal. Não disse para ninguém que ia assistir o Jornal Nacional, mas foi lá assistir. Aliás, eu acho engraçado que o pessoal diz que não vê a Globo, mas sabe o que está acontecendo na novela. Sabe tudo que está na Globo, entendeu? Sim, não. Né? Porque novela não é Globo, novela é novela. Isso. Ué,
Então, eu acho que o jornalismo sai muito fortalecido por causa disso. Porque uma coisa é tu discutir notícia ideológica no sentido assim, não, o Jornal Nacional deu isso porque eles querem tal coisa. O Bruno Lara deu tal coisa porque papo quer de tal bar, coisa. de bar, mesa de bar. Mas assim, quando... tu viu que lá passaram tal coisa, né? Quando tu quer saber como é que tá a vacinação, onde é que vai ter que vacinação ou não para tu vacinar teu pai idoso, tu vai procurar nos jornais, nos jornalistas, entendeu? Então, eu acho que sai muito fortalecido o jornalismo. Mas tem que ver até que ponto isso... porque, assim, isso acontece em alguns momentos bem específicos, né? E o jornalismo, do jeito que tradicional, é um jornalismo caro, né? Jornalismo que tem que imprimir um jornal que custa caro, uma gráfica, distribuição, e tu não pode viver da audiência só quando o calo aperta, né? É isso então, o receio que eu tenho, e não é um movimento de, isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo, vai aumentar e tal, mas uma responsabilidade que nós que trabalhamos com comunicação temos que pensar é como chegar nesses nichos e como fazer o negócio render dinheiro, né? Para que se pague. Sim, claro. Não, eu acho que também tem uma coisa que é o seguinte, com o monopólio da informação que sempre teve, né? O monopólio do canal da comunicação que sempre teve, a classe jornalística como um todo e a empresarial de comunicação como um todo baixou a guarda, né? Não tinha concorrência, era diferente, né? Hoje, se tu quer fazer chegar em bastante gente, quer fazer rentabilizar o teu jornal, o teu canal, seja lá o que for, tu vai ter que continuar fazendo um jornalismo de qualidade, tu vai ter que agregar entretenimento, tu vai ter que agregar várias outras coisas que antes, para tu ter a audiência, tu não precisava. Mas aí entendeu? é que tá, a gente vê o lado legal, positivo, tem, é óbvio, mas daí às vezes tu tá forçando as pessoas que... Não é só uma oportunidade. A pessoa tá sendo forçada a produzir o conteúdo, ter que vender o conteúdo, porque tu vai contratar alguém para vender, e distribuir o conteúdo, no fim tu virou o empresário de ti mesmo, tu te banca, tu produz, tu entrega e, cara, isso é humanamente impossível. E no fim tu tá concorrendo nesse formato com um monte de gente que faz a mesma coisa de outras formas, né? Claro. Exatamente. E claro, e é injusto, né? Essa concorrência, ela é muito desleal porque quem não faz essa comunicação séria não tem o compromisso ético, não tem o compromisso com a verdade, da técnica, né? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, no digital, as coisas que mais viralizam nem sempre são verdadeiras, né? Porque tem alguns gatilhos emocionais e algumas coisas que fazem com que as pessoas compartilhem aquilo, ou queiram acreditar, muitas vezes, né? Então... Direto. É Tem uma questão das bolhas que eles falam. Que surgem meteoricamente e... Não, calma. Vamos ver se é verdade, vamos apurar direitinho. Ali bombou, teve um monte de acesso. Até Não sei porque quanto é importante essa métrica gente... para quem está fazendo, mas... Não, calma. Aí depois, não era nada, era o tal ciclone. Passou ali, não era nada, que bom que eu não dei, que eu não saí correndo. Até porque a gente aprende na faculdade, na vida depois, que as pessoas têm interesse quando elas te passam uma informação, né? Então, o cara lá é um jogador de um clube e daí ele quer ser vendido, mas não tem para quem compra, ele vai lá e joga na mídia que o clube tal tá sondando ele. Aí o nome dele vem à tona, aí o outro clube pensou, o cara lá tá no mercado, aí tu vai... Ele mesmo criou um negócio e nem era verdade, né? É uma estratégia que se usa. Então, o cara que trabalha com isso, que faz comunicação, como a nossa editora-chefe aqui, tem que confirmar, né? Porque senão a gente cai em qualquer página de Inclusive, Facebook. Eu queria falar que, tipo, hoje em dia, claro, as pessoas estão com problema, assim como a gente democratizou até a questão da informação mesmo, as pessoas também estão usando a internet para desabafar, para colocar... Antigamente, a gente recebia, claro, também tem a questão da pandemia muito forte nisso, mas as pessoas estavam sempre aqui no jornal, né? Porque, não sei se o Gilmar nunca fechou as portas para ninguém. Mas a gente vê muito pouca gente vindo aqui. Inclusive, tô com saudade das pessoas que vêm aqui reclamar que tá ruim, tá uma matéria que tá errada, digital. que tá ruim. Mas esse produto aqui, ele nunca vai se igualar ao da internet. Não tem como. Inclusive, quem lê o Jornal de Maneira aqui, quem acompanha a rede social, vai ver que tem uma diferença ali do produto que se leva, né? As pessoas... E tem uma coisa que é o seguinte, né? Que é a da diferenciação, né? Então, assim, na internet, qualquer um hoje posta uma foto, certo? Então, de certa forma, né, virou lugar comum estar na internet. Não tem diferenciação em tu estar no site da Globo ou da Folha de São Paulo e tu tá no meu Instagram. Claro que tem uma diferença muito grande. Mas, no fim, assim, para a percepção da pessoa, ainda é a internet. Tu tá olhando pela uma tela de celular, né? E quanto mais jornais fecham, e estão fechando muito,
menos lugares e menos jornais tem para as pessoas verem os seus produtos ou aparecerem. Então, assim, a gente nota, né? A gente trabalha há 25 anos com jornalismo, vocês têm também década aí de trabalho com jornalismo. Quando as pessoas veem a sua história, a sua foto ou de alguém próximo no jornal impresso, a percepção de valor é muito grande. As pessoas levam o jornal. Pedindo para levar para casa, para guardar. Isso, né? Enquadra, guarda no álbum de família. Sim, na internet vai tirar um print. Na internet vai se Que unir para muitos é mais, difícil, né? Para muitos Isso. ainda é difícil fazer isso de print. e vai ficar junto com mais 5.000 fotos que tu tem ali no teu Você vai ter celular, que tu apagar entendeu? uma hora, porque A não vai ter mais publicidade espaço. na frente. E um dia Armazenamento. alguém leva o teu celular e tu perde tudo aquilo e tu nem lembra mais que saiu aquela foto em algum lugar. E com a mídia impressa é diferente. Então, assim, existe assim, quando tu satura muito, né? Tu polui muito um determinado tipo de canal, os outros começam a se valorizar. Isso vai acontecer também com esse formato que a gente está vendo aqui, que é o podcast, que está em crescimento. Certeza. Mas vai chegar uma hora que as pessoas vão dizer assim, eu não aguento mais ver pessoas em volta de uma mesa falando. Sim. É uma bolha, né? Entendeu? Vai chegar uma hora que... Vai estabelecer um filtro e aí vão Isso. ficar alguns só, né? Mas também a questão das imagens na internet, elas estão pegando valor também, né? Tem a questão dos NFTs, né? Que são Isso aí é um absurdo. imagens exclusivas. Eu não né? consigo entender esse negócio. Me explica, pelo amor de Deus. Eu até agora não entendi, mas... Então, É mais ou menos. Não, mas mas assim, é mais ou menos isso Tá que eu ligado? falei. é isso mais ou menos que É ele mais ou falei. menos o que eu falei. Tu tornar único algo que Sim. tá na internet. E Isso, como é que que tu faz isso? Até, sabe Com um explicar? código específico de blockchain. De quê? Blockchain. E o que é o blockchain? O blockchain é um fica? código. Fica Sabe ali na- explicar Uma melhor que eu, carteira, vai? é uma Na Via carteira Porcelo tem? digital. É uma carteira digital. É como se tu peraí. tivesse Seguinte. uma O que carteira, nós estamos falando aqui? uma conta com um código Tamo único. junto. E tu registra Agora aquela vamos- imagem agora com vamos ter que aquele explicar. código de blockchain, entendeu? Agora vamos ter que explicar. Os NFTs são a forma que tu tem de tornar único, tá? Falando de forma bem popular, tornar único algo que está na internet. Aquilo que tu não fez no Canva lá e já era. Isso, é teu tu pode e pronto. até fazer isso, tá? No Canva. Um Mas desenho à mão, uma foto que tu tirou. tu vai utilizar uma plataforma específica, uma forma de programar e vai criar um código específico, tá? Que vai dizer que só quem tiver aquele código e aquela chave detém aquela imagem. Ou aquilo O que direito for na autoral internet. digital. O direito Tá. autoral digital, E entendeu? aí? Então, isso é a primeira parte. Então, isso que eu dizia, de tu ter algo que é só teu e não se perder nunca, com isso tu consegue fazer. Se um dia, por exemplo, tu pegar a mesma imagem e dizer que é tua e começar a usar, eu posso chegar lá e dizer, não, essa imagem é minha. Tá, mas isso serve pra quê depois na prática? Reserva de Cara, valor no momento que se torna única. Sim. No momento que ela se torna única Mas e não mas replicável, tu consegue reservar Tem outra valor. coisa por trás dos NFT. Por exemplo, o Neymar ele pagou 1 milhão num desenho do macaco. Eu não Mas, pagaria também. mas não é só Mas eu questão- não tenho. Viu? Tá, tudo bem. Agora ele é dono daquela imagem, mas por trás Mas o do Neymar é NFT dono de metade do Brasil. Tá, mas por trás daquele NFT ele tem acesso a outras coisas, a clubes, a coisas Tá, que pera- são Ah, só isso. para Vamos os que voltar à imagem do possuem macaco. NFT, entendeu? Eu quero entender. Tá, mas essa imagem do macaco, todo mundo pode visualizar. Tu viu o macaco? Visualizar, sim. Pode Se ver. ele postou, Tu não pode bater um print daquilo ali? Não pode, pronto. tu não Não, pode fazer claro uma que pode, camiseta pode com bater uma print. capa, pode bater Mas- um print. Mas... Pode. mas tu não pode usar ela, por exemplo, numa Mas, por camiseta, exemplo, não a pode questão Aí, é ó, o reproduzir. viu? seguinte- Já viemos pro mundo real, a camiseta. Isso. Sim, mas eu compro uma casa ali E na ele tem esquina. uma As pessoas camiseta podem com a passar foto ali e do bater foto da casa, mas a casa ainda é minha. É isso. Isso. Entendeu? Não faz E nenhum eu sentido. não É isso. entendo. Eu Só acho que- que a internet é a casa da mãe Joana. Não É faz por isso que nenhum eu sentido. valorizo meu... O Mas Neymar, o Neymar o que tá pode comprar mais, o que ele Aqui quiser. o que mais mexe, dá isso aqui é um valor PDF. é esse acesso a clubes que eles têm, a clubes de pôquer, por exemplo, que eles curtem muito. Essa foto do seu Odil que tá no timoneiro de hoje. é um Cara, eu NFT queria nosso. destacar isso Eu agora, fiz, o inclusive. aniversário do O seu destaque, Odil, seu Odil. que a gente Muito estava falando bom. da Web Rádio, que o seu Odil era mais um Mais um, host toda da semana Web tava aqui. Rádio. Dia que 7 toda de semana maio ele tava fez 89 anos. Qual é o programa que ele vai fazer? E essa imagem aí é aqui no estúdio. ó. É. Eu não me lembro se não fui eu que fiz essa foto. Foi um Não Vanderlei. foi. Vanderlei. Para minha cadeira de. Mas naquela época lá. Cadeira de Bioestatística e Pesquisa da URGS, na Saúde Coletiva, eu entrevistei ele aqui nesse estúdio, gravei, coloquei no meu canal privado. Eu acho que a gente podia resgatar e fazer um material para botar no estúdio OT Play. Podia até ter separado para colocar agora na transmissão, na verdade. Eu fiz uma entrevista da história da vida dele. Isso já fazem uns 5 anos.
E ele contou todo o porquê que ele começou. O seu Odil Gomes, ele é um defensor do Sistema Único de Saúde e um entendedor do Sistema Único de Saúde, como pouquíssimas pessoas no Brasil, né? Eu levei o vídeo, eu apresentei, eu tive professor chorando com o depoimento dele, porque são pessoas que são estudiosos, né? Militam no Sistema Único de Saúde há décadas, e quando eles encontram assim pessoas que são da sociedade civil e que fazem isso porque querem, né? Porque da sua forma, sem as capacidades acadêmicas, sem as estruturas acadêmicas ou políticas, o seu Odil saía todo dia de casa com a pastinha preta dele e ficava batendo perna por aí, ia para o Conselho Estadual de Saúde, ele era conselheiro estadual de saúde, não sei se ainda é, fazia debate, viajava o Brasil inteiro discutindo política pública, botava o dedo em riste para tudo que era político e gestor que não fazia a coisa certa. Ele era aquela pedra, eu dizia que ele era a pedra porque eu não sei se ele ainda está fazendo isso, eu sei que a saúde dele está mais comprometida, ele está ficando um pouco mais em casa, né? Com 89 anos, mas ele era aquela pedra no sapato nas conferências de saúde e tal. Então vamos resgatar esse vídeo e botar no Estúdio Esse Play. vídeo, inclusive... Não, esse é o destaque para quem quiser ler a entrevista com o seu conta Odil, aí tá aí, não. Isso aí. A ligação dele com essa busca, essa defesa do SUS e busca por direitos, tem a ver com uma questão familiar, né? A família dele, ele tinha 4 anos de idade, o pai teve um AVC, e aí ele não pagava previdência, não tinha... E aí foi descobrir que existia um universo ali. Então ele começou a fazer isso. E olha só que legal. Já respondendo, né, a questão que tu levantou ali de dúvida, eu recebi o contato dos filhos do seu Odil semana, e dizendo que ele tá cansado, né? 89 anos, mas ele é colunista no jornal, tá aqui a coluna dele toda semana. E ele sempre levou os jornais para os bairros, inclusive nessa... Ele vinha toda sexta de manhã buscar aqui o jornal. É um cidadão mesmo, assim, dedicado. E aí os filhos, do pai dele, trouxe a questão da missão da saúde e cobrar os gestores públicos. Os filhos vão fazer isso para ele agora. Pediram para continuar enviando jornais, porque eles iam passar a fazer esse trabalho de levar os jornais na comunidade. Ou seja, e sabe que nessa história que a gente estava ali de internet e tal, me chama a atenção que pessoas que são especialistas, como o seu Odil, se perdem no meio de um monte de gente dando opinião, né? E daí tu não sabe direito quem é que é o especialista, quem é que tá dando opinião, quem é que conhece de fato SUS, quem é que não conhece. Os opinólogos. Que senta uma galera, nessa semana veste o jaleco do SUS, outra semana veste o jaleco de Ciclone, outra... Sim. O seu Odil, junto com a coluna Momento Político do Jorge, são as colunas ininterruptas mais antigas do jornal. Fazem 24 anos que saem toda sexta-feira. 24 anos ininterruptamente. 24 anos que estão saindo toda sexta-feira. Então, tu vê o peso que é isso, né? Assim, porque a gente produz conteúdo. A gente sabe que tem algum dia que a gente não tá legal, a gente fica doente, né? A gente não tá com vontade ou aconteceu alguma coisa. Há 24 ou não tem anos, assunto também. Há 24 anos, o seu Odil manda a coluna toda sexta-feira. Agora, os filhos dele mandam digitado, né? Mas eu toquei 24 anos e eu me lembro como é que ele fazia. Vocês lembram como é que eram as folhinhas de lauda dele? Escrito em caneta. O Tonito fazia na máquina de escrever. O seu Odil era à mão. E daí começou assim, porque o seu Odil, se deixar, ele escreve o jornal inteiro. Então, daí o que o pessoal falava? Daí a gente começou assim, seu Odil... Isso é interessante, é uma história legal. Seu Odil, uma página só a parte da frente, não pode mais do que isso, que não cabe. Né? Nós temos que ter os espaços, né? Porque tem que entrar de outras pessoas também e tal. Aí é o seguinte, daí ele escrevia... Quando chegava no final da última linha, ele começava a escrever na lateral, e daí ele subia, daí ele ia virando a página ficava sem margem, porque ele ia escrevendo, e ele cumpria a regra. Era só a parte da frente. Um grande beijo pro seu Odil. É uma pena que a gente não esteja tendo contato frequente, mas que bom que ele tá bem, tá em casa, sob cuidados, né? Tem mais um destaque aí, Vanderlei. Fale lá. Que ninguém tá falando e tal, porque o pessoal tá embaixo, mas o vice-presidente da República teve em Canoas hoje, segundo página 13 do Jornal Timoneiro. Isso aí. Ninguém nem viu. Ninguém Segunda semana dele. Não, outra semana ele teve na Six. Eu não sei, mas vocês ouviram alguém falar que teve...
Eu sabia Não. que ele estava no estado. Sabia que ele estava no estado. Não, ele esteve na Six na semana anterior, ou 2 semanas anteriores, também teve Procurando na apoio Six. pro Senado. sua Isso. digníssima esposa no Isso Centro aí. Oncológico, lá foi recebido pela Liga de Isso Combate ao mesmo. Câncer. É um belo destaque. Vice-presidente na cidade sempre é Vice-presidente da destaque. República. E ó, outro aniversário, que eu acho que nós estamos esperando a agenda do presidente, né? O seu Gersino e quem mais quiser acompanhá-lo, do Canoas Tênis Clube, para a gente fazer um Canoas Podcast especial de aniversário do Canoas Tênis Clube. Por que é um destaque? Não é só pelo aniversário do Canoas Tênis Clube. Para mim, o destaque é porque enquanto todos os clubes sociais pelo estado estão fechando, o Canoas Tênis Clube conseguiu se reinventar, né? E hoje tu não consegue nem estacionar dentro do Canoas Tênis Clube, dependendo do horário que tu chega, de tanta gente que frequenta a sede para frequentar os serviços que se acabaram se instalando ali dentro, né? Então, assim, para mim, o Canoas Tênis Clube é uma entidade muito importante da cidade, fazendo os seus 62 anos. É um destaque super positivo e super importante dessa semana de Canoas. Vocês iam para as piscinas do Canoas Tênis Clube? Não chegaram. Eu fui Bruno Lara não ia? adotado por Canoas. Não, eu ficava brincando na rua lá, que era de graça. Eu só fui Essa nas questão piscinas lá classista, tirar né? foto. Não, mas eu acho legal essa ideia de clube, né? Tu não vê tão forte. Em Canoas, eu acho que tinham 4, eu lembro que a gente comentava bastante, eram 4 Ficou, clubes. enfraqueceu. Tinha o Canoas Tênis Enfraqueceu. Clube, que ainda tem, né? O Grêmio Niterói, que fechou. Tinha uma ali na Doutor Barcelos, como é que era? Que virou uma Unimed, né? O Grêmio Niterói. O Grêmio Niterói virou uma sede da isso. Ali. O Canoense, eu não sei como é que tá o Canoense, e o Country. O Country Club, que é lá na Nazário, lá embaixo também. Esses dois, Foi loteado? eu não ali, sei né? como é que... eu não sei qual é a situação. Acho que é uma pauta, Vamos buscar, inclusive, vamos buscar. interessante para... Aham. Né? Country Porque é o Canoas de Tênis quem Clube... governa a cidade aí. Country o Country é antigo. Vai ter muito loteamento ali na volta agora. Só de quem Eu tem acho que história. vai- isso aí. eu acho que vai ser loteado também. Temos recados no chat. Posso dar os recados no chat? Vamos lá. Vai. Tem recados calorosos, inclusive. Cara, Tem olhinhos de coração. Oi. Primeiro, o Rogério Cerati dizendo que fecharam o escritório lá. Parabéns pelo programa. Escritório Rogério Cerati, advocacia, está assistindo. Fechou? Ninguém vai Inclusive- trabalhar. Ô, Rogério. Sextou Causas- lá no Rogério Cerati. Causas cíveis e familiares, Rogério Cerati Advogados. Sandro Paz da Rosa, boa tarde. Um grande abraço aí, Bruno. Grande abraço. Mariana Rodrigues mandou palminhas. Palmas. E a Júlia Ribas mandou 3 Júlia, coraçõezinhos essa é com gata. olhinhos de Essa é coração. Essa é O gata. amor Vai está fazer no ar. propaganda, sim? Bonita, É? bonita. Digníssima. Digníssima. E é mais Sim, inteligente que bonita. É, e quando é que é o casamento? Nós queremos saber do casamento. Mas assim, Queremos, no ar, queremos tá ali, né? cerimônia. no Queremos. ar, ao vivo. Cara, eu acho que vai ser o único jeito de tu pagar uma cervejada pra galera. Ela tem que terminar a faculdade ainda. Ah, entendi. A velha desculpa. claro. A velha desculpa. Pessoal, aproveitem que estão aí nos acompanhando e se inscrevam no canal. Cliquem no sininho, porque daí toda vez que chegar vídeo novo, começar um vídeo ao vivo, uma live, vocês são avisados. Ó, o Rogério já avisou aqui, ó. Não, estamos trabalhando sim, mas antenados nas notícias. Mas Nós estávamos só brincando. Quem Rogério, mandou a os gente olhinhos sabe. de coração? Os olhinhos de coração? Foi a digníssima Júlia Ribas. Tá mostrando que ela tá assistindo. Estamos com moral, hein? Grande, Bruninha. Viu só? Muito bem, muito bem. Destaques, quem tem mais destaques? Senão já vamos encaminhando. Já estamos 50 minutos já de programa. Olha só, passa Viu rápido, só? hein, gente? O que mais temos de destaques? Bem, um outro destaque da semana Eu importante. queria trazer É. uma coisa cultural que vai rolar nesse final de semana, mas eu realmente não Mas antes, procurei nada. mas antes do cultural, então, a Justiça manteve o prefeito Jairo Jorge afastado. Isso é destaque na semana, né? Ele levou ao TJ, é isso? Isso Ao mesmo. TJ um pedido para reverter a decisão liminar que tinha de afastamento, né, que o Ministério Público pediu. Deixa eu ver qual é a página que está aqui para eu ler a notícia. Página 7. E a Quarta Câmara Criminal de Justiça do Estado não deferiu o recurso da defesa do prefeito eleito Jairo Jorge, e no momento afastado, né? E, pelo que eu li nas redes dele, ele vai agora ao Superior Tribunal de Justiça, vai para Brasília, seguir pedindo
que seja derrubado esse pedido. Segue, então, como prefeito da cidade, Nedide Vargas Marques. Eu acredito que é uma decisão já esperada por todos, inclusive por ele, pela defesa dele, né? Porque é o próprio tribunal que autoriza ali a operação, então não vai voltar atrás por nada, né? E até acredito que a defesa deve estar esperando uma volta por cima, né? Federal, que daí não tem mais o que discutir aqui. Eu acredito Mas a quarta Câmara, é que na quarta Câmara tinha um só que foi o que fez o julgamento liminar que tinha dado, então já tinha um voto, né? Então tinha alguma, pares, né? tinha alguma expectativa, porque a quarta Câmara andou trocando os seus membros e tal. E daí, de repente, poderia ter um entendimento um pouco diferente do que aconteceu, por exemplo, com o ex-prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer, que também aconteceu uma caminhada assim e também foi negado. Inclusive, no caso do ex-prefeito de Cachoeirinha, se não me engano, depois que fechou os 6 meses, 180 dias, foram mais 180 dias até que a Justiça Eleitoral acabou cassando o mandato dele, né? Mas essa é a diferença, né? Lá tinha essa questão eleitoral e aqui eu acredito que não. Tá no criminal, mas o eleitoral não entrou, até onde eu sei, pelo menos. Eu também Por não isso tenho que não tem esse risco de cassação. Né? Ó, mais recados aqui no nosso chat. Marilene Hanna. Oi, senhor José. Obrigado. Apareceu. E a Laira. Tá acompanhando aí. Laira Souza, jornalista Laira Souza. Boas lembranças do tempo que digitávamos os artigos do Tonito e do seu Odil. Beijos para a equipe OT. Mas pra Laira, tô sempre aí Nós temos comunicando a gente. Valeu. Laira, queremos tu aqui, ó. Já pede aí pro pessoal do escritório de comunicação liberação mais cedo numa sexta-feira em horário de trabalho, não tem problema, vai estar trabalhando aqui mesmo. Às 16 horas, Laira Souza, queremos Laira Souza aqui no Sextou. Vamos fazer a hashtag, queremos Laira. Queremos Laira. Valeu, Laira. Valeu pela audiência. Tia, temos um destaque aqui na agência Manda. gbc.com para fazer também nosso jabá, né? Por favor. Empresas de Canoas vão investir mais de 1 bilhão e gerar 5 mil empregos em Canoas. Opa. Um anúncio que saiu aí, aquela área, para quem conhece Canoas, do lado do Parque Shopping. E vão ter algumas empresas ali se instalando, aquela área da Avan, como ficou conhecida, né? Uhum. Então ali teremos algumas empresas. Deixa eu ver se eu acho aqui quais são as empresas. Não, vai sair. As empresas Melnick, Even e Cassol Centerlar já estão com as obras em andamento. Isso aí. A Van aguarda o complemento do projeto, assim como a rede Ford Atacadista, que é a primeira loja no Rio Grande do Sul. Então aí 5 mil empregos devem ser gerados naquela região. A empresa Van, que, enfim, pra quem não sabe, teve a obra embargada por uma questão ambiental ali, que ficou parado um bom tempo, né? Ali. Eu passo por ali, não vi a obra recomeçar ainda. Não, tá parada. Tá parada ainda, parada. né? É porque depois que tu desmobiliza uma obra, até tu retomar, né? Tem um planejamento não é simples. E também retomar a obra no Rio Grande do Sul. Agora, chegando o inverno, eu não sei se eles vão retomar Quem agora, tá full não. é a Cassol, né? A Cassol tá. Shopping Cassol vai ser E o outro mall. atacado ali, né? Na mesma região Tudo também. indica, né, que aquela área ali vai dominar. E a Cassol, pelo que eu tomei conhecimento, eles vão ter o centro de logística deles atrás, saindo para Boqueirão. E daí na frente vão fazer esse shopping, que é o Mall Cassol, eu acho que é esse o nome, né? Uhum. Mall Cassol. E tem um residencial ali também. E vai ter o residencial da Melnick. Deve encher de gente. O seu Denério, né, que da Grande Óticas Vênus, Denério. nos falou aqui no primeiro episódio, que acha que com esses empreendimentos a região chega no seu ponto de maturação, que mais do que isso não tem espaço. Eu como não conheço como o seu Denério está 55 anos com a Vênus, por exemplo, então trago a palavra dele aqui para a gente começar a analisar também E ainda isso. tem o shopping do Bourbon, né? Que Que Vai ali sair? também vai sair um shopping. estão derrubando tudo ali do Sim. lado. Faz tempinho que derrubaram já. Compraram tudo ali. E vai sair? Será o Vai shopping? sair. Vai sair. 3 shoppings? em Eu Canoas? acho tudo muito maravilhoso, né? Mas eu vou trazer um pessoal aqui que eu estou conversando já, que parte deles são ambientalistas, que estão Sim. questionando essa questão, pelo menos principalmente da obra da Van ali, o local onde foi feito. Parece que houve uma conversação ali, que retornou, porque, na verdade, o que foi causado de dano ali ao meio ambiente já foi.
mataram uma espécie lá de fauna e tal. Sim, Então sim. não tem como retornar. Então há uma multa, alguma Sim, coisa tu do tipo. passava eu não ali tenho pela certeza. rua, via Eu não tenho certeza prear agora. ali, Tem que fazer uma comendo. compensação. Mas convidar aqui para conversar, alguns ambientalistas, ativistas que estiveram lá, fizeram um vídeo junto à URGS, bem legal, bem produzido, para falar sobre isso, porque essa questão do meio ambiente de Canoas está se construindo muita coisa e o resto, né? E quando tem as enchentes, e um assunto que eles vão trazer também, estou vendo com o Walter, né? O Cune, que nos acompanha, escreve para a gente direto e está pedindo, cobrando para a gente conversar sobre isso, que eu acho super importante. Quando alaga a cidade, por que alaga tanto, né? É tanto concreto, e o que tem de verde, né, na cidade? E o que tem de verde, a gente contempla, né, as praças aqui, quem vive, né, quanto se vai, né, o que se produz ali de bom, né, de cultural. E falando em Havan, o velho da Havan hoje está lá com o Elon Musk, né? Tá no Brasil, empresário que vai comprar o Twitter. O que tu achou da compra Vai do... comprar Twitter, né? Já desistiu da compra, né? Ué? Não, ele existiu algumas vezes, daí caiu na bolsa, daí ele desistiu de Mas criticar, já subiu de novo. Pois é, hoje ele falou sobre isso. Mas o que tu acha dessa compra do Twitter? Cara, isso aí ocorre, é corriqueiro no mundo, nesse mundo empresarial, né? Mas, assim, a questão é quem está comprando, né? Parece que ele deu uma recuada, porque 44 bi não é assim. Sim, não seria o mesmo que Bill Gates... Não é um Pix. A questão é por que Não seria o mesmo... né? Não é o mesmo que Bill Gates comprasse o Não, mas Twitter, que dinheiro compre ele tem. Elon Musk, entendeu? Conhece a história do Elon Musk? O pai dele fazia parte do apartheid na África do Sul, né? Se apoderou de uma mina de esmeraldas e ele é um filho de um multimilionário. Então, se fosse o Bill Gates, já seria um interesse mais na tecnologia. Mas aí é outra coisa, né? Até toda aquela desconfiança do golpe na Bolívia, né? Que estava Elon Musk por trás, entendeu? Então, agora ele vem pro Brasil, se encontra com o Bolsonaro, se encontra com fulano, vai dar van, tudo. O que tu pode esperar? É curioso como de uns tempos pra cá alguns personagens empresários apareceram, né, no cenário. Antigamente não tinha muito isso que eu me lembro, assim. Mas de empresários que se colocam tanto politicamente, né? Como o Elon Musk, como o velho da Van, como, sei lá, outros aí. Sim. Antes tinha esse Que, receio, na verdade, né? sempre existiu, mas acho que ficava mas eu acho que tinha mais cortinado, receio, né? assim, de Não, perder vendas. misturar, né? Sim, não, eu acho que não há problema que o empresário em si, ele tem que ter uma definição política. Não, nenhum ele problema. Vai ter. Né? Claro. Ele vai ter. A questão é que como tu usa isso, né? Porque tu tá dando muito tiro no pé também. Não, mas o que eu quero dizer é que antes não acontecia tanto. Agora parece que mais estão se colocando à frente, né? Não, eu acho que sempre aconteceu. Tinha um político ou algum grupo específico que falava assim, parece que quem coordena, quem patrocina ali é tal empresa. Era quem uma coisa meio... financia, Parecia mas que era financia. velado. Era velado. Era uma coisa velada. Agora não. Não tinha um cara andando de terno verde Tem e até amarelo. orgulho, aí por aí. exato, tem até orgulho, né? Sim. E aí Mas- acaba ganhando um público específico que é a favor daquele grupo ideológico, político, etc. E a eleição esse ano, hein? O que vocês estão esperando? Sangue, confusão, gritaria Acho que vai news. dar Lula e Bolsonaro no segundo turno. Pois acho é, que- mas aqui no Rio Grande do Sul vai ser boa a peleia, né? Ainda muito incerto, né? Ainda tá muito incerto, né? Eu acho que Acho que tem muito candidato forte, né? mas eu acho que ainda tem muita água para rolar ainda nas candidaturas. Tu acha que não Vai- tá estabelecido? Não, para mim não tá nada estabelecido. Quem Acho que é ainda vai candidato, mudar. quem não é. Não, Eu tô achando vai muito mudar. tranquilo. Eu acho que tá muito naquela fase ainda de todo mundo se Alguma colocando coisa vai como rolar. candidato para fazer Até que época é as construção. convenções? Aí tu me pegou. Junho, É julho. junho ou julho, Já né? termina agora. É esse isso aí. mês. É, mas depois que passar a convenção já era. Né? Falando em termina, vocês sabem que já passou 1 hora? Não. Não. 1 hora de Cadê a programa. vodka? Ó, Marilene Hanna mandou aqui parabéns, Timoneiro, doutora Marilene Hanna e Rejane Silva assistindo. Graziele Albuquerque, muito show essa iniciativa, estou na escuta, abraço para todos. A Em Grazi especial, trabalhou conosco Graziele aqui. tá no SBT hoje, em continua no SBT. especial a minha claro. primeira Apresentadora do chefe no SBT. jornalismo. Olha! Grazi. E faça você Pareça mesma aí. com Isabela Bertê, mandou palminhas Aí, também. Marité. Palminhas para quem está aí nos acompanhando o Canoas Podcast. O meu último destaque... Vocês têm mais destaque? Ele Senão quer eu já dou um acabar- serviço Ele aqui. quer acabar mesmo com o Não, negócio. o negócio aqui tem que... Daqui a pouco tem mais podcast. É que o negócio estava rolando para política, e aí, opa, vamos parar um pouquinho aqui. Eu quero só deixar um recado, assim, Fale, né? fale, que eu acho fale. que a gente conversou um pouquinho sobre a questão toda da internet, do jornal impresso. A gente sabe que são produtos diferentes
né? Trazem informações, são, né, mais para certos públicos, etc. O Jornal Timoneiro continua resistente aqui, agora, né, com o seu jornal, a gente casa, né, obviamente, as informações, as notícias, mas elas são dadas de uma maneira diferente. A gente dá muito valor para o jornal impresso e a gente quer cada vez seguir mais nos bairros. Então, assim, quem estiver assistindo ou assistir depois, né, essa transmissão, estiver ouvindo em algum outro canal, liga para a gente, manda mensagem, aparece na redação, a gente está com a redação aberta. Não está chegando no bairro, pede uma quantidade de jornal, a gente envia para lá. A intenção é estar dentro dos bairros de Canoas, né? Não só centralizado, mas estar dentro dos bairros. Semana passada recebi o pessoal aqui do Guajuviras, falar de carnaval, que fica para outra conversa. Mas um abraço para o pessoal do Unidos do Guajuviras, que, enfim, Muito temos que bom. falar sobre o carnaval, sobre a cultura de Canoas. Eu acho que está faltando falar sobre o carnaval de Canoas. E tem que retomar, desde 2017 não tem. E é isso, eu deixar esse recado aí para dizer que a gente está aberto. Não assim, tem esse ano, não vai ter. Né? De crítica assim, Já o não Jornal teve. Timoneiro não mostra mais a comunidade sofrendo, só os problemas. Mas, então, tem que chegar até nós, né? Volta sim. para cá, né? A gente voltou para o jornal, vem também presencial, manda mensagem, o que mandar a gente está noticiando, está correndo atrás, né? de mostrar a vida da comunidade aí para todo mundo. Então, Muito por favor. bom, muito bom. Eu tenho um último destaque também. Por favor. A Metrosul, que é a parceira da Corsã, avisa que a partir da próxima segunda-feira, dia 23, pode haver o desligamento do fornecimento de água a partir de casas que não têm acesso facilitado, né, ao hidrômetro. Que a troca de drone. Fica ligado aí que tem que fazer contato lá para regularizar, né? Então, casas que pelo menos 2 impedimentos dessa execução da medição do hidrômetro foram registrados, pode acontecer aí problemas. Então, Isso é importante entrar em contato, ver se está tudo E certo. vai acontecer, porque a Metrosul ela é uma empresa privada, né? Uma empresa da PPP, ela é fruto da PPP, da parceria público-privada, né? E a Metrosul, ela vai ter o lucro dela, como empresa, ela vai ter o lucro em cima do esgoto tratado. E o esgoto tratado, ele é medido pela água consumida, porque é o percentual. Então, os hidrômetros com problema, quer dizer que a Metrosul não vai estar conseguindo cobrar tudo o que deveria. Então, como ela tem a questão da legislação que permite que ela possa fazer essa cobrança, ela vai fazer. Então, o pessoal fique atento, porque realmente vai ter, se não estiver chegando no hidrômetro, se não tiver trocado o hidrômetro, vai acontecer mesmo e vai começar a ter corte. Porque Então, quem não fez ainda, vale a pena. Isso Tem aí. É o site da Corsã, em agenciagbc.com tem as informações também, quem quiser buscar. Telefone 0800 646 6444 ou o site da Corsã, tem mais detalhes. beleza. É importante isso. Ó, meu último destaque aqui, pra gente depois dar os tchauz e os arrobas. Estão nos mandando embora, Zé. A Secretaria Municipal de Saúde mantém a vacinação contra a Covid e gripe para todos os públicos em 2 locais nesse sábado, 21, amanhã. Ó, vacinação de crianças irá ocorrer no posto Santa Isabel, ali na rua Frei Orlando. Minhas filhas se vacinaram ali. Antes se vacinavam Tá no bonito Santa o Isabel, posto. que era na Coronel Vicente, agora aqui na Frei Orlando. Tá bonito e o atendimento é muito bom, né? Recém-reformado, Muito tá legal. Das 8 às 16, então, com distribuição de ficha até às 15h45. Vacinação de adultos. Para adultos e adolescentes irá ocorrer na Central de Vacinas das 8 às 17, com distribuição de ficha até às 16h45. A Central de Vacinas é no trem? Porque Sim, não tem o na endereço. estação. É na estação, Central, né? Não é, Porque não ali é é o de, teste? ali é de teste. Onde é que Tem é a Central também de vacina? Vacinas? São as Mas duas tem juntas? uma central. Eu fiquei na de vacina. dúvida agora. Tem sim, A tem sim. produção Tem, aqui tem. está nos É avisando ali que também, é novo. né? Tá, então tá. Só pra gente dar o Não era serviço hoje que o completo. Guilherme ia aparecer? Não é hoje. Nós vamos manter essa expectativa para ver se a gente chama público. Manda é um senhor de e-mail pra idade, onde? né? Entendeu? O Guilherme Onde é um que senhor de pede, idade. Guilherme? Onde é que pede? Isso. Comenta aí no... Por alguma YouTube. vez tu viu o Lombardi aparecer lá. Nós vamos fazer vida Era isso- longa era isso que eu com o queria. Guilherme no... Sim. Aparece, Gui. Qual é a hashtag que a gente vai subir? Aparece Gui, Aparece né? Gui. Aparece Gui. Bota em todas as redes, pessoal. Isso Aparece aí. Gui. Vamos lá, seguindo com o serviço aqui. Ó. A vacina da gripe está disponível para crianças de 6 meses aos 9 anos e 11 meses e para adultos a partir dos 55. Nesse Já dia, posso me amanhã, vacinar. sábado, Já a tá vacina da podendo? Covid será aplicada em pessoas que precisam colocar a vacina em dia. Beleza? Se É livrar isso, aí, se então- livrar do febrão, Do pelo Febrão. amor de Deus. Zé Carlos Rodrigues, quem quiser te encontrar nas redes sociais, te encontra em qual endereço? Instagram.
Qual é o seu Instagram? @ José Carlos Rodrigues com Z, Legal. 4402. 4402. Bruno Lara. É um sotaque, né? Ah. Vai. Rodrigues. Que tal? Te gusta assim, não? Bruno Lara, quem quiser te encontrar e encontrar as tuas notícias da GBC, como é que faz? Bruno Lara, Bruno Laras com S no final no Instagram. Numerologia? Não. Não, era o disponibilidade. Era que tinha. Já tinha um Bruno Lara. Inclusive barbeiro aqui em Canoas. Bruno Lara e um Szinho no final, então. Tu acredita que o cara abriu uma barbearia, botou lá Bruno Lara enorme, as pessoas me perguntam se eu abri uma barbearia. Até puxa pro... Se Mudou não der de certo o profissão. jornalismo, Puxa. Mudou de se não der profissão. certo o jornalismo, Já já tem tem um uma plano marca. B. O pior é que não foi, né? Mas enfim. Então, Bruno Laras no Instagram e agenciagbc.com em qualquer plataforma. Simone, como é que As te minhas acha? redes sociais são fechadas. Não, é privada. Não, mas então, Então quem Eu quiser só- encontrar o teu Picuê. trabalho, quem quiser... Não, Jornal Timoneiro. Isso aqui, aí. Portas abertas e os nossos canais ali de informação, desde o Instagram, nosso Jornal site, Timoneiro jornaltimoneiro.com.br, a redação aqui do jornal, queremos o orgânico de novo, queremos ver a pessoa, queremos conversar com todo mundo. E, enfim, nosso telefone aí, 3472-3022, diretamente, que fala conosco, pega até o meu WhatsApp. Eu, no meu papel de Amigo. convidado, embora seja da casa, quero agradecer por terem me convidado e parabenizar pela iniciativa de montarem esse estúdio, que está muito massa. É importante Canoas ter espaço como esse, ainda mais de um grupo que dá espaço para todas as pessoas participarem de uma forma acessível, né? E principalmente por manterem há 55 anos a resistência do jornal impresso, é isso aí. que eu, diferente de muitos, acredito que é o futuro. Bruno Lara da GBC, que inclusive estamos aí conversando. Queremos a GBC aqui nesse estúdio fazendo Aí, seu Jaime Zanato, conteúdo. libera a grana, Jaime. Queremos a GBC Hashtag produzindo libera conteúdo aqui. Ah, hashtag agora. Libera Jaime. Libera Jaime, abre o cofre, Jaime, vamos produzir. É pouquinho, é pouquinho, Jaime, é pouquinho. Fica tranquilo que é pouquinho. Segue também o canoas.podcast no Instagram e pode também, além do YouTube, no canal do Estúdio OT Play, pode escutar todos os episódios na Amazon Music, no Spotify, no seu streaming de áudio preferido. Me acha também no Vanderlei Dutra. Foi isso, o primeiro sextou do Canoas Podcast. Obrigado, gente, valeu. Me convida A aí. próxima vai ter... Quinta-feira, 26 próxima quinta-feira, 26, eu vou receber a Tatiana Veledo, a escritora porto-alegrense. Muito bom. Então, se inscrevam e cliquem no sininho para receber a notificação. Valeu, tchau. Adoro essa Um abraço. Abraço, Abraço, até. obrigada.